Consagramos a Ti, Senhor, tudo que somos, tudo que temos, Deus, em nome de Jesus. Cremos, Senhor, na Tua vida, cremos na Tua presença, cremos, ó Deus, na Tua obra, cremos no Teu amor, Deus, em nome de Jesus. Ministra a nossa vida, Senhor, ainda nessa noite. Oh, toca, Deus, através de Tua palavra, toca através do Teu Espírito Santo nessa noite. Aqueles que estão aqui sejam tocados por Deus, aqueles que estão nos assistindo e aqueles que ainda vão nos assistir. Senhor, ministra, Senhor, em cada vida, ministra, Senhor, em cada casa, o Teu descanso, o Teu alívio, o Teu milagre. Deus, como é bom poder estar na Tua presença. Como é bom, Senhor, esse descanso e esse alívio, Senhor. E a certeza que Tu és o mesmo Deus e Tu não mudas, Senhor, e grandes coisas Tu tens feito e ainda muito mais coisas Tu farás, Senhor. Tu és aquele que ouve, Senhor. Tu és aquele que ouve e mais do que isso, Tu és aquele que sempre responde. Amém? Forte aplauso para Cristo. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode acender ali, por favor. Glória a Deus. Pode sentar um instante. Santo, santo, santo. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Daqui a pouco eu vejo isso aqui. Queridos, bem rapidinho. Terça-feira temos um programa Momento Raízes. A gente vai começar o livro de Samuel. Nós temos pela frente, vamos passear pela história de Samuel, tudo o que ele fez, um grande líder. Já comentei com vocês que é um líder comparado na sua grandeza, na sua importância, não que os outros não fossem importantes, mas ele foi comparado, é possível se comparar o seu ministério ao ministério de Moisés. O Moisés que foi o primeiro grande líder de Israel e depois, dá para se dizer, que depois acabou o período dos juízes com o ministério de Samuel. O ministério de Samuel que durou 40 anos. 40 anos ele governou nas questões sociais, nas questões religiosas e também militares, que eram o papel dos juízes naquele tempo. Amém? Então, na terça-feira, nós vamos começar, mas não vamos entrar no assunto propriamente, tem muitas coisas ali, mas nós vamos entrar ali desde o nascimento. Nós conhecemos a história de Ana, quando Ana estava orando, e também nós sabemos a história do amor que Eucana tinha por Penina, por Ana, perdão. E é interessante que a Bíblia diz assim: e para Ana, Eucana dava uma porção dobrada. Do quê? Já pararam para pesquisar isso? Né? Porção dobrada do quê? Viu? A gente tem que entender essas coisas. E é interessante também um detalhe. Ana, ela foi na presença de Deus para pedir um filho, porque ela não aguentava mais ser afrontada por Penina. É ou não é? Sabe, tem gente na nossa vida que nos afronta e são ferramenta, instrumento de Deus para nos fazer avançar. Às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, purganteando a nossa vida ali, estão sendo instrumento de Deus para nos fazer avançar. Porque se não fosse Penina, veja bem, se não fosse Penina purganteando ela ali, e ainda tendo uma porção dobrada, para que Ana queria um filho? Mas ela começa a se incomodar. E às vezes a gente precisa ser ativado. Tem coisas na nossa vida que precisam ser ativadas. E aí Deus começa a levantar peninas ao nosso redor. Graças a Deus pela vida deles, pela vida dessas pessoas. Depois, com o tempo, a gente descobre. Eu já tive algumas peninas ao meu redor. Teve uma que eu pensei assim: a tua sorte que eu me converti, senão eu te metia 2 cartuchos na cara.
Sério mesmo. Sério que eu pensei mesmo. É tua sorte. O homenzinho veio falar para mim, né? Eu não sou que nem esses hipócritas que ficam se escondendo atrás de uma cruz. E talvez sem saber, ele resumiu ali o que é a conversão. A conversão é isso. É tu te esconder atrás da cruz. Agora a cruz responde por ti. Né? E eu pensei para mim na mesma hora, cara, isso era 7h20, 7h30 da manhã, o meu dia começava assim. 6 anos atrás o meu dia começava assim. Foram 4 anos. Foram 4 anos. E eu pensei para mim assim, tua sorte que eu me escondo atrás de uma cruz, senão eu já tinha te metido duas balas na cara. Tu não ia longe. A sorte que eu tenho onde me esconder. Toda vez que tu te levanta, eu me escondo. Toda vez que uma penina, olha bem, olha o que eu vou dizer, risca lá naquela coisa amarela lá. Toda vez que uma penina se levantar, uma Ana se ajoelha. E gera um milagre. Ela é. É isso. Toda vez que se levantar uma penina, uma Ana se ajoelha. E Deus envia um milagre. Agora, se penina não levanta, talvez Ana não ajoelhe. É, meu. É assim que funciona. Escuta, nós temos também, que já está mais tempo aqui, sabe? Nós temos o manual do batismo. É bem grandinho até. Toda vez que alguém vai batizar, a gente fica 4, 5 sábados conversando a respeito do batismo. Eu estou pensando essa semana, aliás, já venho pensando isso há bastante tempo, de repente na sexta-feira que vem, nós vamos começar ali pelo Face mesmo, no grupo ali, no grupo da comunidade, um momento de alinhamento de conhecimento. Muitas vezes dentro da igreja. Então eu estou pensando de fazer, né, uns 40 minutos, alguma coisa assim, toda sexta-feira, né, e trazer um alinhamento de conhecimento. Né? Tem assuntos ali que nós vamos ver, que já vimos nos estudos bíblicos da terça-feira, né, mas é ali um resumo. Ali. Nós vamos falar sobre os deveres do filho cristão, deveres da esposa cristã. Vamos ver se eu consigo, essa semana, vamos ver se a gente consegue fazer umas 4, 5 sexta-feiras só. Passar todo aquele conteúdo ali que eu acho que é interessante. Nivelar conhecimento. Né? Nivelar conhecimento. Bom, é o conhecimento mais ou menos todos têm. E quem quiser mais, tem mais para buscar. Aí tem as terças-feiras, aí tem tantos outros recursos aí. Eu vou confirmando com vocês. Tá bem? Então te coloca de pé. Em nome de Jesus. Também dia 29 de julho, em princípio, dia 29 de julho, nós vamos ter o primeiro encontro de casais aqui. Né? Vai ser bem. Pastor Júnior Oliveira já confirmou a presença aqui, vai estar ministrando, ele e a esposa, a tua sobrinha, não sei como é que está a situação lá, mas daqui a pouco seria também, tá bom? E como nós... Sim, é para casais, né? Então, o que eu aconselho também, né? A última vez que a gente fez um encontro de casais, eu, pastor, nós fizemos na Igreja Quadrangular da Bom Jesus, pastor Olavo, pai do Cristian, esse Cristian. E uma das coisas que nós aconselhamos é assim, quem tem criança e pode deixar em casa, melhor, né? Porque aí consegue mais atenção, né? A criança, querendo ou não, ela sempre exige um pouco mais. Mas se não der, tudo bem, não tem problema. Né? Mas, se possível, né,
deixar com alguém melhor. Melhor para o casal, melhor também para o encontro. Em princípio, 29 de julho, mas aí... Tá bom? Abre, por favor, a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 28. A palavra que Deus vem me tratando já há algum tempo. Glória a Jesus. Gênesis 28, verso 18. Vamos no verso 16 primeiro. Glória a Deus. Os irmãos que estão em casa, sintam-se abraçados, abençoados em nome de Jesus. Glória a Deus. Gênesis 28, glória a Jesus. Verso 16, e aí nós vamos caminhando por aí. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar. Se nós formos lá para o verso 18, vai estar escrito: tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra em que havia posto por travesseiro e a ergueu. Usou essa pedra para erguer ali uma coluna. E sobre essa coluna ele derramou o azeite, ou seja, consagrando aquele lugar. E ao lugar, cidade que até então se chamava Luz, ele deu o nome de Betel. Pode sentar. Vamos agora também para uma outra palavra. Betel, para que a gente possa compreender, Betel significa casa de Deus. Betel significa Deus habita nesse lugar. Se nós formos no livro de 1 Reis, no capítulo 18, glória a Jesus. No verso 30, uma passagem também bastante conhecida, verso 30, verso 31. Verso 31. Vai dizer que o profeta Elias tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o seu nome. Com aquelas pedras, Elias edificou um altar em o nome do Senhor. Se nós formos mais abaixo, nós vamos encontrar: responde-me, profeta orando. Ele ergueu o altar. Veja bem, ele ergueu o altar. Depois é interessante vocês poderem ler essa história, porque vocês vão ver que ele ergue o altar, mas não adianta tu erguer um altar se tu não fizer uma separação. E ele fez ali uma separação. Depois que tudo isso está feito, o altar está erguido, ele vai dizer, ele vai orar: responde-me, Senhor. Responde-me, para que o seu povo saiba que tu és Senhor. E aí na sequência, lá no 38, vai dizer que Deus respondeu, caiu fogo e consumiu a oferta e o holocausto. Elias ergueu um altar. Primeiro ele ergue o altar. E depois ele diz: me responde. Responde a minha oração. Envia o teu poder, envia o teu sobrenatural de uma forma visível. Porque vai dizer que todos viram quando o fogo desceu.
E eu quero falar justamente sobre isso nessa noite, sobre erguendo altares, a necessidade de erguer altares, a necessidade de nós entendermos o que são os altares e por que eles precisam ser erguidos. Nós muitas vezes pensamos que o altar é a plataforma aonde nós usamos para ministrar, onde nós colocamos o púlpito, o louvor. E na verdade o altar é muito mais do que isso. O altar é um lugar de adoração, sempre foi. Se nós formos ver, se nós formos ler a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, nós vamos entender que o altar é um lugar de adoração, um lugar de sacrifício, é um lugar de entrega, um lugar de renúncia, é um lugar de testemunho daquilo que Deus fez e daquilo que Deus vem fazendo. É tremendo quando nós começamos a ler o Antigo Testamento e começamos a ver aqueles homens erguendo os altares, e eles dizem, e a palavra diz, olha, e fulano ergueu um altar dizendo, porque aqui o Senhor fez isso, porque aqui o Senhor fez aquilo. Então o altar é um lugar também de testemunho daquilo que Deus fez e daquilo que Deus vem fazendo. É um testemunho de uma vida com Deus e é um testemunho também de uma qualidade da vida com Deus. Altar fala de reconciliação, altar fala de sacrifício, altar fala de transformação. E a gente vai vendo ao longo da Bíblia muitos altares sendo erguidos e a gente vai se apaixonando por eles, a gente vai sendo tomado por aquelas histórias daqueles grandes homens que vão erguendo os altares. Mas, pastor, precisa? Sim, precisa, porque em alguns momentos da Bíblia nós vamos ver o próprio Deus dizendo, ergam um altar. Ergam um altar. Se for pesquisar a respeito, tu vai ver que o próprio Deus, ele muitas vezes ele pediu que o povo erguesse um altar. Então, o nosso Deus é um Deus de altar. E daqui a pouco nós vamos entender essas necessidades. Daqui a pouco nós vamos entender essa questão dos altares. Amém? Mas nós precisamos saber que o nosso Deus é um Deus... vamos competir então agora. Ali a Giovana querendo ministrar. O pessoal quer porque quer derrubar o pastor. Não tem jeito. Então, no Velho Testamento, nós vemos que altar é um lugar de sacrifício. O altar é um lugar onde se leva a oferta. O altar é um lugar de entrega. Mas também, se nós formos no Novo Testamento, aí tem uma passagem muito interessante que talvez muitos nunca pensaram a respeito. Romanos 12, 2. Romanos 12, 1 e 2. O apóstolo vai dizer assim, entreguem, levem os seus corpos em sacrifício vivo. Qual é o lugar do sacrifício? O altar. Só que aqui nós já não estamos sacrificando mais o sangue, não são mais aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, mas aqui quando ele diz isso, ele diz assim, consagrem ao Senhor a vida de vocês. Consagrem ao Senhor. Então, quer dizer que essa questão do altar é uma questão que Deus vai nos cobrando, até mesmo no Novo Testamento. E de todos os homens, e de todas as pessoas que nós podemos ver erguendo os altares, provavelmente não apurei muito a pesquisa a respeito disso, mas pelo conhecimento aí desses anos, possivelmente o homem que mais ergueu altares, o que mais foi edificador de altares, foi Abraão. E é interessante que Abraão, ele sai da sua terra, e conforme ele vai andando, e conforme as coisas vão acontecendo, ele vai erguendo os altares. Então quer dizer que cada altar tinha um significado, cada altar era um marco, cada altar era algo sendo realizado na vida de Abraão. Ele ia andando, é um processo. Agora esses dias
acho que estava, nem sei, estava na congregação da Sanga Funda, eu acho. Falar em processo, vou abrir um parênteses aqui. Não tem nada a ver. Mas a gente estava falando sobre processo. Virou modinha. Crente adora modinha. Alguém fala um negócio e sai tudo repetindo. Coisa mais linda, né? Prega uma coisa, inspirado pelo Espírito Santo, sai todo mundo. Quem te inspirou o Espírito Santo? Não, o fulano. O fulano me inspirou. E as pessoas vão falando de processo. Sabe o que Deus tem me mostrado? Davi, ele foi ungido rei, quando ele estava lá no curral ainda. Ele tinha 16, 17 anos. E sentou no trono muitos anos depois. As pessoas querem a glória do trono, mas não querem o curral da unção. Isso é processo, irmão. Eles não querem a leoa, a ursa, eles não querem Golias, eles não querem ser perseguidos por Saul, só quer a glória do trono. Eles querem sentar na mesa do rei, como o Mefibosete sentou, mas não quer morar em Lodebar. Não quer ser encontrado em Lodebar. Isso é processo. Eu até estava comentando, estava lembrando. Quer ver o que é processo? Hoje a gente está relativamente bem. Deus nos deu um tempo de descanso. Muitas lutas ainda. Muitas lutas, mas Deus tem nos dado descanso. Mas teve uma noite, alguns anos atrás, que a situação chegou num ponto tão difícil. Andressa era pequena, Sara era menor ainda. E até meio que simbólico, eu acho. Nós fomos lá para o monte, a barragem estava vazia. Não tinha água. E nós deixamos as gurias dentro do carro e fomos para dentro da barragem, a se dizer, estava vazia. Eu e a pastora. Sem nada o que comer em casa, sem luz, sem nada. E ali nós estávamos chorando na presença de Deus. E hoje as pessoas dizem assim, que sorte. Sorte porque, irmão, é processo. Crente tem essa mania. Ouve uma coisa e sai repetindo. Tem a menor ideia da bobagem que está falando. Agora Abraão foi processo. Ele renuncia a muitas coisas. Escuta, se tu quer ministério, tem que renunciar. Abraão tinha um ministério. E que nós tenhamos altares que marquem o nosso caminho. Abraão foi um dos maiores edificadores de altar que a Bíblia já tem, já mostrou. Mas não foi só ele. Porque se nós formos ver, talvez o primeiro altar de testemunho foi de Abel. E ele renunciou à sua própria vida. Nós temos Noé. Se a gente for ver Gênesis, teve o dilúvio e Deus salva Noé e a sua família. E quando as águas baixam e a arca encalha, e Deus abre a arca, Noé desce, e ali ele ergue um altar, e é um altar de gratidão. Antes de Abraão já erguia-se altares. Depois de Abraão nós podemos ver o Isaac erguendo o altar de superação. Ele tentava abrir poços, e cada poço que ele abria, as pessoas tiravam dele. Mas ele foi insistindo. Eu quero abrir um poço. Eu quero para mim. E quando ele consegue, porque toda vez que ele conseguia, alguém dizia, essa oportunidade é minha. Toda vez que ele conseguiu alguma coisa, alguém dizia, não é para ti, isso aqui é para mim. A nossa vida é assim. Mas a Bíblia vai mostrar que ele força, ele insiste, ele batalha, ele vai contra tudo, e ele consegue então o seu poço, e quando ele consegue o seu poço, ele ergue também um altar, e há de se chamar esse altar o altar da superação.
Ele conseguiu superar tudo aquilo que vinha tentando derrotar, tudo que vinha tentando fazer com que ele parasse. Moisés, no livro de Êxodo, tem um momento, acho que é Êxodo 17, eu acho, não lembro. Tem um momento que ele para e ele ergue um altar e ele diz assim: aqui eu ergo um altar porque aqui o Senhor é a minha bandeira. Imagina, que tremendo essas coisas. Deus vai fazendo e ele vai erguendo um altar, dando testemunho daquilo que Deus estava fazendo, daquilo que Deus tinha feito. Testemunho. Altar é testemunho. Agora nós vimos o profeta erguendo um altar, e depois que ele ergue um altar, ele ora e diz: responde-me, Senhor. Nos nossos dias, o que se percebe é que está faltando edificadores, está faltando pessoas que entendam o que é um altar, entendam a necessidade do altar e ergam realmente o altar. Comecem a erguer altares. Muitas pessoas não conseguem viver realmente o poder de Deus. Muitas pessoas não conseguem realmente, vivem uma religiosidade, acreditam na palavra de Deus, mas viver experiências sobrenaturais com Deus não conseguem viver, porque está faltando o altar. Experiência sobrenatural só vem depois que o altar está construído. E ele tem que estar consertado. Daqui a pouco nós vamos entender todas essas coisas. Altar, lugar de sacrifício. Altar, lugar de renúncia. Altar, lugar de processos. O problema é que tem muita gente que não está querendo erguer altares, porque não está querendo sacrificar, porque não está querendo renunciar, porque não está querendo abrir mão. Ou tem pessoas que erguem altares, mas elas sacrificam somente até onde lhes convém. Tem pessoas que erguem altares, mas não são para Deus, são para si mesmo. São vaidosos, são orgulhosos, erguem altares para a sua própria vontade. Tem pessoas que por não quererem renunciar, por não quererem realmente ter uma vida com Deus, em vez de erguer altares, erguem desculpas e justificativas e explicações. Olha, eu não estou fazendo por causa disso, eu não estou fazendo por causa daquilo, a minha casa não é o que eu gostaria por causa do marido, a minha casa não é o que por causa da esposa, eu não sei o que, e aos filhos. É muito mais fácil, muitas vezes, tu levantar desculpas e justificativas, do que realmente tu levantar, erguer um altar de renúncia da sua própria vontade, do seu próprio entendimento, do seu próprio orgulho, da sua própria vaidade. Tem aqueles que erguem altares financeiros, tem aqueles que erguem altares da sua própria força. O que está faltando nos nossos dias são pessoas que entendam a necessidade do altar, porque o altar tem sido esquecido. E quando o altar começa a ser esquecido, o sobrenatural de Deus, a palavra de Deus continua, a fé continua, mas o sobrenatural de Deus começa a diminuir. O que eu estou falando de sobrenatural? A palavra diz que o teu Deus é Deus de milagres e é Deus de maravilhas. O teu Deus é um Deus que Ele faz chover e faz parar de chover. É um Deus que Ele cura, que Ele liberta. Eu já falei para vocês. Milagre é quando tu tem fé. Eu digo que tu tens fé, então tua fé te curou. E maravilhas é quando eu digo para ti, tu tens fé que tu pode levantar dessa cadeira de roda e tu vai dizer, não, eu não tenho essa fé, mas eu tenho, porque Deus é poderoso, te levanta e anda. Isso é maravilha. O problema é que a gente não vive isso mais nos nossos dias.
Até quando eu me converti alguns anos atrás, passado algum tempo, nós víamos essas manifestações. Mas hoje em dia não se vê mais. Está faltando o sobrenatural de Deus. Está faltando a manifestação poderosa e visível de Deus. Eles viram aqui: Senhor, eu ergui um altar. A minha vida é um altar. A minha vida é um testemunho do teu poder. Responde a minha oração para que eles vejam que tu ainda é Deus. E aí o fogo cai. Mas ele ergueu o altar. Ele separou o altar. E ele colocou um sacrifício no altar. Não adianta. Se tu não tem essas coisas, tu não vai experimentar o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus que faz as coisas acontecerem. Que faz o impossível acontecer. Que faz o sobrenatural se tornar natural, o invisível se tornar visível. Nós precisamos resgatar isso. Mas acontece que muitas vezes os nossos dias são de muitas dificuldades, os nossos dias são de cansaço, os nossos dias são de falta de esperança, os nossos dias são de desânimo. Mas por quê? Porque quando tu olha para a tua vida, quando tu olha para a tua casa, quando tu olha para o teu dia a dia, quando tu olha para a tua família, onde é que estão os altares? Onde é que está o altar da renúncia? Onde é que está o sacrifício de renunciar? A gente vem renunciando há muito tempo. Há muito tempo a gente vem renunciando. Eu já contei para vocês um exemplo bem básico. Pastor, por que tu fala nos teus exemplos? Está se achando, está se glorificando? Se não, a palavra diz que vocês têm que olhar para mim, para poder conhecer Deus. Eu tenho que olhar para vocês para ver Cristo refletido. Ah, não dá para olhar para mim, não dá para olhar para o homem. Quer que eu olhe para quem então? Tá, tem que olhar para Deus, que jeito? Se a Bíblia diz que não vai ser agora. Por isso que nós usamos, não é que eu estou me glorificando, não é porque eu estou achando que eu sou, não, é porque vocês olhando para mim tem que enxergar Cristo refletido. E eu olhando para vocês tenho que enxergar. Eu olhando para a casa de vocês eu tenho que enxergar Cristo refletido. Nós saíamos, nossas reuniões de segunda a segunda não parava nunca. Não tinha nada em casa, quase que não tinha casa mais. Porque eu estava com ordem de despejo. A cada 3 meses vinha uma ordem de despejo. Até Deus levantar uma pessoa que pagou o apartamento para nós. Por 1 ano. E mesmo assim, nós íamos para fazer a obra lá na Z3. Muita libertação. Muita coisa aconteceu, obra muito boa. Só que a gente passava pela praia. Com as gurias no carro, Andressa, Sara, pequena, e elas ficavam olhando para a praia. Todo mundo tomando banho. Calor, muito calor. Todo mundo se divertindo. Nunca pediram, nunca nos cobraram nada. E a gente renunciando. E daqui a pouco tu vai entender. A gente renunciando. E quando nós voltarmos, não posso ir na praia. Eu tenho uma vida com Deus que eu preciso atender. Renúncia, sacrifício. Senão não tem vida, não tem ministério, não tem nada. E quando nós voltávamos da Z3, já era 8, 9 horas da noite. A praia já tinha acabado. E isso era sempre. Nunca levamos elas na praia. Porque eu não tinha tempo para isso. Sacrifício, irmão. Sacrifício. Quer ministério, tem que renunciar. Porque senão essa religião gospel é processo. Tu ergue o altar, mas se tu não sacrifica nada nele, ele não vale nada. Falta no nosso tempo pessoas dispostas a erguerem altares para ter uma família como é o sonho de Deus, para ter um relacionamento conjugal diferente, uma situação financeira diferente.
problema é que as pessoas ficam erguendo altares para si mesmo, para sua própria razão, justificando por que não são melhores, justificando por que não fazem. Onde estão os altares? Aí a pessoa começa a viver uma religiosidade. Aí a pessoa começa a viver uma emoção. Até me arrepiei. Bota um casaco, irmão. Isso é frio. Isso é frio, bota casaco. Aí tu para de se arrepiar. Deus não te chamou para tu te arrepiar. Ele te chamou para tu ser uma referência. Deus não quer arrepiar ninguém, não, filho. Ele quer fazer o teu casamento seja uma referência. Ele quer que a tua vida familiar seja uma inspiração. De novo, eu vou falar de mim. Não vou falar dos outros, né, que é feio. Tem que falar de nós, né? Tem que falar de nós. Milhares e milhares e milhares de pessoas já ouvem hoje as nossas mensagens. E quantas pessoas mandam mensagem para nós dizendo assim: como é que vocês conseguiram? Mulheres passando por situação conjugal mandam mensagem: escuta, eu escutei o teu testemunho, tua vida é uma referência, é uma inspiração, como é que tu conseguiu? Altares. Deus não te chamou para ser mais um. Deus não te chamou para ser igual a todo mundo. Deus te chamou para erguer um altar na tua vida, para que tu erga um altar de testemunho, dizendo: olha o que Deus fez na minha vida. Não é diferente. Quer ver? Você sabe que eu era aquela coisinha de Jesus, sempre simpático. Esses dias eu estava... a Sara está indo para o monte comigo agora. A gente estava, essa semana passada, a gente estava no monte. E eu boto o relógio lá para não me perder muito da hora, né? Não adianta muito que ele toque, eu não. E eu estava mais afastado, eu disse para ela assim: tá tranquilo, eu vou me afastar aqui, eu vou caminhar, tu faz como tu quer também. E eu estava mais afastado, já tinha tocado o despertador. E eu escutei alguém caminhando ao meu redor, e ela estava mais longe. Estava lá no púlpito, no monte. E depois eu cheguei para ela e disse assim: vamos embora. Tu teve ali onde eu estava? Ela disse: eu não sabia nem onde tu estava. Eu escutei umas pisadas ao meu redor, achei que fosse tu. E assim eu também ouvi. Ao meu redor eu também ouvi. Então ela já começa a ter as suas experiências. Agora, eu brincando com ela, não sei o que eu falei, ela disse assim: muito engraçadinho tu, eu disse: tu não me viu bêbado. Porque era isso. E ela nunca viu. Ela nunca viu. Mas a Andressa viu. A Andressa viu muita briga. A Andressa viu muita separação. A Andressa viu muita coisa. Um ambiente terrível. Um ambiente muito complicado. Mas um dia, eu estava estudando num dos quartos da minha mansão. Acho que eu estava lá nos fundos. Tem que aprender a pegar aquele prato de arroz, quando tiver só o arroz e o tomate, dizer assim: Senhor, muito obrigado por essa ceia. E eu escutei, eu estava estudando para a faculdade, era alguma prova, alguma coisa. E a pastora estava na sala com a Andressa. Não sei nem se vocês lembram desse assunto. E eu escutei quando ela disse assim: poxa, mãe, como tu e o pai são unidos. Naquele dia eu percebi: Deus, eu ergui um altar de testemunho no meu relacionamento. Será que tem altar de testemunho na tua casa? Será que tem um altar de testemunho no teu relacionamento? Será que tem um altar de testemunho na tua vida financeira? A minha casa continua tendo altares de fidelidade a Deus, de fidelidade à família. Altares. Quando eu vejo a Andressa aqui, o Christian, pior e pegado. Minha mãe, sabe o que eu vejo?
altares. Eu ergui altares. Porque senão eles não estariam aqui. Será que tem altar na tua casa? Ah, pastor, mas a minha família não está aqui. Então eu não tenho erguido altares. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de mim. Nesse caso eu estou falando de mim. É uma referência que eu tenho. É uma referência que eu tenho. Quando eu vejo o Walter aqui, que eu conheci em 2008. O Walter, eu já cansei de dizer isso. Quando ele aceitou Jesus, ele disse assim: tu vive mesmo isso que tu fala, né? Altar de testemunho. Será que na tua casa tem altar de testemunho? Qual é o altar que vem sendo erguido na tua casa? Quais são os altares que a gente vem erguendo? O que as pessoas têm visto? Teu casamento tem que ser uma inspiração. A tua vida tem que ser superação. Nós erguemos em casa. Isaac ergueu o seu altar da superação. Nós erguemos o altar da superação. Somos referência hoje. Os amigos vendo o passado, os amigos dizem assim: pô, mas tu está bem melhor. Eu disse: mas não tinha como ser pior, né? Era aquilo ali morrer. Não tinha mais, né? Não tinha o que piorar mais. Era aquilo ali morrer. E quando eles dizem isso, eu levo na brincadeira. Mas eu vejo ali altares de testemunho. Como tem sido a tua vida? Como tem sido o teu casamento? Como tem sido a tua vida financeira? Será que existe uma preocupação de erguer altares? Tu não foi chamado para ser mais um. Tu não foi chamado para ser igual aos outros. Tu não foi chamado nem para ser igual à tua família. Da onde tu veio. Tu foi chamado para ser uma referência e ser uma inspiração. Isso é altar. Isso é altar. E Jacó, depois de dormir numa pedra, porque é isso que acontece na vida da gente. Tem momentos que a gente dorme numa pedra. E eu quero dizer para ti, quando tu estiver dormindo numa pedra, quando a situação estiver bem difícil, quando tu não tiver mais capacidade para suportar, é nesse momento que Deus vai falar contigo. É nesse momento, e foi nesse momento, quando Jacó estava sendo perseguido, quando Jacó estava vivendo as consequências dos seus atos e dos seus erros e das suas escolhas, Deus se apresenta para ele, dizendo: eu sou o teu Deus. E naquela manhã, quando ele se levanta convertido, e ele diz: a partir de agora a minha vida vai ser um testemunho. E daqui a pouco tu vai entender aquela pedra. Ele pega aquela pedra e ele ergue uma coluna e ele consagra e ele diz: agora esse lugar não chama mais Luz, agora esse lugar chama Betel. Agora Betel é o quê? Lugar onde habita Deus. Agora a minha casa é o lugar onde habita Deus. Agora o meu casamento é o quê? Um lugar onde habita Deus. Não te chamará mais Isabel, mas chamará Betel. Escuta, será que hoje, será que agora nós conseguiríamos com sinceridade e intimidade com Deus, dizer assim: Deus, eu me chamo Betel, porque verdadeiramente na minha vida tu vive? Ou será que temos só uma religiosidade? Esse lugar não se chama mais Ana, não se chama mais Preta, agora chama Betel, porque aqui habita Deus. Será que nós conseguimos, com ousadia e sinceridade, porque Deus conhece o nosso pensamento, conhece o profundo e o escondido, será que nós conseguimos, Walter, dizer assim: ei, Deus, eu realmente me chamo Betel, tu habita aqui. Não se trata de religião, não se trata de igreja, não se trata de estar em alguns cultos, mas tu habita na minha vida. Eu tenho uma vida contigo. Jacó disse: a partir de agora, eu mudo o nome desse lugar.
A partir de agora, eu mudo o nome dessa situação. A partir de agora, eu mudo o nome dessa circunstância. A partir de agora, não durmo mais em pedra nenhuma. Que tremendo. E cada pedra dessa, eu vou erguer um altar, um testemunho de que agora, a partir de hoje, a minha vida é transformada. E a partir de hoje, Deus habita na minha vida. Deus habita nessa situação. Que tremendo. Quando nós vamos ver os altares e quando nós vamos nos preocupar em realmente entender os altares. A nossa vida, eu falei aqui de referência e inspiração. A nossa vida, a vida que vivemos hoje, é um resultado, é o resultado dos altares que tu resolve montar, dos altares que tu resolve levantar. É o resultado da renúncia, do sacrifício, daquilo que tu resolveu abrir mão, daquilo que tu resolveu mudar e transformar a tua vida. A nossa vida conjugal, a nossa vida familiar, a nossa vida pessoal, sentimental, emocional, é um resultado direto dos altares que nós construímos. É ou não é? A minha vida é um resultado direto dos altares que eu resolvi erguer. Existem dois tipos de altares. Existe esse tipo visível aqui. E agora tu já começou a entender a importância dos altares. Existem dois tipos de altares. O altar visível, que é esse aqui, que é referência e testemunho, que é inspiração. E existe o altar que é invisível. O invisível é responsável pela construção do visível. Se tu não constrói altares invisíveis, jamais tu vai ter testemunho, inspiração e referência na tua vida. A palavra diz que Josué, não vou lembrar o capítulo, o povo hebreu sai do Egito, passa o Mar Vermelho, passa a península do Sinai e vai caminhando muito tempo. Porque eles tinham uma promessa. Eles tinham uma promessa de uma vida transformada, de uma vida melhor, uma vida próspera. Eles tinham uma promessa. E eles vão passando um deserto. Eles vão passando situações que eles não planejaram. Muitos morreram no caminho. Muitos que eu conheço ficaram pelo caminho. Muitos não suportaram o deserto. Muitos não suportaram as provas. Muitos não suportaram renunciar. Muitos não aceitaram perdoar. Muitos não aceitaram ser transformados. Eles vão passando pelo deserto da dificuldade, muitas vezes pensando em parar, muitas vezes caminhando sem destino, sem saber para onde realmente estavam indo e se realmente iam chegar em algum lugar. A vida de muitos é assim. Aí eles chegam no Jordão. Aí eles estão sendo liderados não mais por Moisés, eles estão sendo liderados por Josué. E quando a palavra diz que quando eles chegam na beira do Jordão, Josué ora. E o Jordão também se abre. Quando o Jordão se abre, eles começam a enxergar alguma coisa que talvez eles já estivessem até duvidando.
Olha ali a resposta da tua oração. Eles começam a ver o propósito. Eles começam, olha ali o teu casamento restaurado. Olha ali a tua vida financeira totalmente modificada. Olha ali a tua casa. O Jordão se abre. E eles já estão chegando. A tua vida já está mudando. A tua vida já está sendo transformada. Eu já estou enxergando. Pastor Isabel já está enxergando. Olha só, está ali. Está ali o casamento que eu queria. Está ali a casa que eu queria, a vida financeira que eu queria. Está ali. Está ali o descanso e o alívio que eu queria. E todos passam. E todos vão passando. E quando Josué vai passar, a Bíblia diz que ele pega 12 pedras. E ele vai até o Jordão. E ali ele ergue um altar. Eu quase que consigo ver Josué. Sabe o que significa isso? Só tu sabe, Deus, o que eu custei para chegar nesse lugar. Só tu sabe, Deus, o que eu chorei. Só tu sabe o que eu tive que renunciar, Deus. E ali ele está erguendo um altar. Cada pedra. Só tu sabe, Deus, quantas vezes eu pensei de desistir. Só tu sabe. Quantas vezes eu tive que crer. Quanta fé eu tive que ter, mesmo que eu já não tivesse mais nenhuma. E ele ergue aquele altar. Eu vou viver o que tu tens para mim. Mas não foi fácil, Deus. Não foi fácil. Eu falei para vocês agora de um altar de referência visível quando a Andressa disse. Só que ninguém sabe. Ninguém estava junto. Quando eu ergui meus altares invisíveis, as pessoas procuram a pastora. Porque elas conhecem o altar visível, mas não sabem do altar invisível. Como foi difícil chegar até aqui. Quanta humilhação. Quanta vergonha. Quanta vontade de parar. Quanta vontade de desistir de tudo. E Deus mostra para Josué. Está ali, ó. E Josué disse, só eu e tu sabemos o deserto que eu tive que passar. Por que, pastor, que é invisível? Porque quando ele começa a chegar, quando ele chega, quando ele entra na promessa, quando ele entra no propósito, o Jordão se fecha. Só que a Bíblia diz, vai ler a Bíblia. A Bíblia diz que aquele altar está lá até o dia de hoje. Ninguém viu, ninguém sabe, talvez ninguém se importe, mas Deus sabe de cada altar que tu teve que levantar. Deus sabe de cada pedra. Deus sabe o deserto. Deus sabe o amargor. Deus sabe quantas vezes tu pensou em desistir. Está lá. Ninguém se importa. Mas está lá. Ninguém está nem aí. Mas está lá. Aí quando tu chega na promessa, na terra prometida, os caras querem a glória do trono. Aí os caras dizem assim, que sorte. Só eu e Deus sabemos, querido. Só eu e Deus sabemos. Só ela e Deus sabe. As madrugadas de choro e clamor, de vergonha e humilhação, só ela sabe.
e Deus. E aí Deus vai falar por boca do profeta. E eu acho linda essa palavra, vocês sabem. Uma mãe pode até esquecer o seu filho que está sendo amamentado, mas eu jamais vou me esquecer de ti. Eu tenho o teu nome gravado na palma da minha mão. E aí ele vai dizer alguma coisa assim, ó: os teus muros estão continuamente perante mim. Sabe o que quer dizer isso? Os teus altares estão perante mim. Eu sei o que é tu, eu sei o que tu é capaz. Eu sei o que tu fez. Eu sei o que tu renunciou, eu sei o que tu sacrificou, eu sei as noites de clamor, eu sei as lágrimas, eu sei tudo, porque todos os teus altares estão continuamente na minha presença, por isso eu te abençoo. Quem não tem altar não é abençoado, irmão, mas quem tem altar atrai o poder de Deus. Quem tem altar atrai o favor de Deus. Escuta, se tu não tem altar invisível, não tenta ser referência, não tenta ser inspiração. O altar visível, ele é gerado quando tu entra na promessa. Mas para tu entrar na promessa tem todo um deserto. E quando o Jordão se fecha, ninguém enxerga, mas Deus sabe que está lá. Está escrito, está lá. Até o dia de hoje, está lá. Deus não esquece como foi duro, como foi difícil. Só quem passou o deserto, só quem renunciou, sacrificou, sabe. Querem a glória do trono, mas não querem o curral da unção, não querem a desesperança de Lodebar, onde Lodebar não tem nada para comer, onde Lodebar não tem nada para plantar, onde Lodebar nada se cria, nada cresce, tua vida para em Lodebar. Ninguém quer, só querem a glória da mesa do rei. Não funciona desse jeito. Mas para quem tem o altar invisível, Deus vai estar sempre junto. Os teus muros estão continuamente diante de mim. E quando falo teus muros, está falando os teus altares, o teu sacrifício, a tua renúncia, o teu caminho, a tua vida está continuamente diante de mim. E Deus sempre vai estar junto. Deus sempre vai guardar. Deus sempre vai cuidar. Deus sempre vai prosperar aquele que tem altar. Será que tem altar na nossa casa? Ou será que tem desculpa? Porque às vezes erguer um altar de desculpa é muito mais fácil. Eu não faço por causa disso, eu não faço por causa daquilo. Meu casamento não é melhor por causa da fulana, meu casamento não é melhor por causa do fulano. Meu serviço eu não prospero por causa do patrão, por causa do fulano. Eu não fui promovido porque o fulano tirou a minha vaga. É mais fácil às vezes erguer o altar de justificativa do que um altar de testemunho. Com certeza é muito mais fácil. Mas para quem está disposto a enfrentar o deserto, Deus tem promessa e propósito. Quem atravessa o deserto, quem ergue o altar invisível, sempre vai alcançar a promessa. Imagine isso. Eu vou entrar, Deus. Mas primeiro eu vou erguer aqui um altar de gratidão. O que eu falei de Noé? Depois daquele dilúvio todo, o que ele fez? Ele ergueu um altar da gratidão. E Josué se ajoelha chorando.
chorando: Deus, só Tu sabe como foi para chegar até aqui. Eu agora enxergo a minha vida diferente. Eu agora enxergo promessa e propósito. Eu agora enxergo sentido em todas as coisas. Mas só Tu sabes como foi para chegar até aqui. Se tu estiver disposto a erguer altares invisíveis, jamais vai faltar altar visível na tua vida, na tua casa. Finanças que serão referências, casamento que vai ser referência, vida familiar que vai ser uma inspiração para outros. Te coloca de pé. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Os maiores e os mais importantes altares que são construídos durante a caminhada, a maioria das pessoas não sabe, não conhece, não vão ver. Muitos não estão dispostos, muitos não estão interessados. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Curva a tua cabeça. Fecha os teus olhos. Que bom que tu possa dizer: Deus, eu me chamo Betel. Deus, o meu casamento se chama Betel. Deus, a minha casa se chama Betel, porque ali tu habitas, Senhor. Ali é tu que habitas, Senhor. Às vezes, só o que está faltando, só o que Deus está esperando para te responder, é que tu construa um altar e sacrifique algo nele. O profeta construiu um altar e sacrificou nele. Às vezes Deus não está respondendo. Às vezes Deus não está fazendo, porque está faltando o altar e o sacrifício. Cada altar que eu construo é um testemunho do poder de Deus. Cada altar que eu construo é um testemunho daquilo que Deus tem feito na minha vida, tem feito em nossa casa, tem feito em todas as áreas. É o desejo de Deus que altares sejam construídos. É o desejo de Deus que altares sejam erguidos. Seja um construtor de altares, irmão. Seja um construtor de altares. E não de desculpas e justificativas. Ah, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Construa altares, irmão. Sacrifique. Sacrifique, irmão. Renuncie. Oh, cada vale, cada deserto, Deus sabe. Deus sabe. A nossa vida, aquilo que vivemos, aquilo que temos, é resultado dos altares que construímos ao longo do caminho, é resultado do que sacrificamos, renunciamos. Construa altares que sejam testemunho daquilo que Deus tem feito na tua vida. Deus, Ele te chamou para ser uma referência. Deus, Ele chamou tua casa, tua família para ser uma inspiração. Oh, Deus. São os altares. São os altares que fazem toda a diferença na nossa vida. São os altares que provocam e atraem o milagre que nós estamos buscando há tanto tempo.
Quem sabe as coisas não estão acontecendo porque está faltando altar. Muitos querem muito, mas constroem pouco. Muitos querem muito de Deus, mas constroem pouco para Deus. Sacrificam pouco para Deus, renunciam pouco para Deus. Quem sabe é isso que falta. Oh Deus. Deus, troca o nosso nome nessa noite, Senhor. Troca o nosso nome, Senhor. Que possamos ser chamados de Betel, Senhor. Que a partir dessa noite, Senhor, a partir dessa palavra, Senhor, que Tu ministrou a nossa vida, a nossa casa, Senhor, possa ser chamada de Betel. A nossa vida diária, o nosso dia a dia, possa ser chamado de Betel. Que possamos, Senhor, dizer que realmente aqui Tu habitas. Aqui Tu habitas e aqui Tu tens feito grandes coisas. Oh Deus, declaramos, Senhor, a nossa confiança em Ti, Senhor. Confiamos, Deus, a nossa vida a Ti, Senhor. Que a nossa vida, Senhor, seja um altar agradável, Senhor. Que a nossa vida, Senhor, seja um lugar, Senhor, que Te agrade, Senhor. Onde haja, Senhor, sacrifícios. Que a nossa vida, Senhor, seja um altar, Senhor, colocado diante de Ti, Deus. Oh Deus, eu ministro, Senhor, nessa noite. Altares, Senhor, sendo consertados. Altares, Senhor, sendo edificados. Oh, vidas sendo consagradas, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Eu ministro altares sendo consagrados. Oh, altares sendo levantados aqui no templo. Altares sendo levantados em casa. E a bênção de Deus consagrando esses altares. Altares de testemunho do que Deus tem feito na tua vida, na tua casa, no teu casamento, nas tuas finanças, tua vida. Deus, em nome de Jesus, levanta altares nessa noite, Pai. Toca vidas nessa noite, Deus. Toca vidas nessa noite, Pai. Oh, Senhor, que a nossa vida esteja contínua, Senhor, diante de Ti. Em nome de Jesus, Pai. Oh, nenhuma lágrima é esquecida, nenhum clamor é perdido, nenhum vale, nenhum deserto é esquecido. Tudo está diante de Deus. Tudo está diante de Deus. Estende a tua mão, Senhor, sobre cada vida agora, Deus. Estende, Senhor, a tua mão de poder agora, Senhor, sobre cada vida, Senhor. Ministra sobre eles, Pai. Levanta testemunhos, Pai. Anima, fortalece, Senhor. Restaura, transforma, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu ministro o tocar de Deus sobre ti. Ministro o tocar de Deus sobre a tua vida, tua casa. Em nome de Jesus. Vai tocando, Deus. Vai ministrando as vidas, Senhor. Vai tocando, Senhor, com teu poder, com teu amor. Ministra a unção de Deus. A unção de Deus prosperando, vida em abundância. A unção de Deus mudando vidas, mudando situações agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Levanta a tua mão. Eu oro que a glória, que a unção,
Que o amor e o poder de Deus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre tudo e seja sobre todos que são importantes para ti. Assim eu oro, estou te abençoando, estou profetizando sobre a tua vida, a tua descendência, a tua geração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Um forte aplauso para Cristo. Glória a Deus.